Então vamos começar aí, entrar no que interessa, só dando um panorama geral para quem não acompanhou os grupos. Como que funciona o grupo de estudo, né? Nós já estamos aí tocando os grupos de estudos há alguns anos. E é transformador. Por quê? Mergulhar na palavra, quem mergulha na palavra não tem como não ser transformado. É um processo fácil? Não é um processo fácil. Mas aqueles que se dispõem saem na outra ponta transformados. Nós temos vários testemunhos de mudança de vida profunda, porque compreenderam a palavra. O grupo de estudo ele vai funcionar dessa forma. Nós vamos ter essa aula introdutória, vamos ter mais 4 encontros em grupos, a aula com o professor Everson, mais 4 encontros, a aula final com o Marcelo e com a Dani. Essa é a estrutura que nós vamos ter. Durante o compartilhamento, por que tem o roteiro, né? Melhor dizendo, por que você precisa responder o roteiro? Porque o aprendizado no grupo de estudo, ele se dá na maior parte com você sozinho estudando. É invertido o processo. Nós poderíamos fazer aqui várias aulas. Só que a aula expositiva nós sabemos que não atinge a finalidade. No final das contas, você não consegue absorver todo o conteúdo. Agora, aprendendo sozinho, fazendo a leitura, respondendo ao roteiro, às vezes vendo algum vídeo, né? Porque tem uns malandros aí que descobriram uns vídeos, né? Por aí, da aula. Que eu estou sabendo que anda compartilhando. Aí não lê, mas vê o vídeo. Né, Edson? E aprende também. Né, Edson? Não. Somebody love, né? E aí você vai aprendendo, você vai absorvendo a palavra, você vai meditando nela. E quando você chega no grupo, você não vai ficar assim, eu acho. Você vai compartilhar o que você estudou, o que você buscou, para enriquecer o grupo. Porque não é célula em que você vai compartilhar questões assim, internas, de sentimentos, percepções que você tem. É um grupo de estudos. Então, não existe eu acho, o Murilo acha ou alguém acha. É o que a palavra diz, ou o que o autor está dizendo, ou o que outro autor que você pesquisou está dizendo. Né? Porque nós não somos obrigados a concordar em tudo com o livro de apoio que estamos lendo. Né? Porque tem coisas que o autor coloca que, obviamente, nós não vamos concordar, não tem problema. Mas aí você tem que saber fundamentar isso, buscar. Não concordo por conta disso, disso e disso. Ou então penso assim por conta disso e disso e disso. Por isso que você tem que responder o roteiro. Porque isso vai te dar embasamento para não chegar aqui e ficar, eu acho que Deus elege, eu acho que Deus não elege, eu acho que tem predestinação, eu acho que não tem. Estudar, né? Para que você tenha a capacidade de argumentar em cima da palavra. Esse é o objetivo. E aí nós queremos formar vocês acadêmicos de forma alguma. Nós queremos produzir vida. Um estudo que produza vida. Como tem acontecido durante esses mais de 5 anos que temos tocado. Né, Marcelo? Vários grupos aí nós vemos as pessoas serem transformadas de dentro para fora. Né? Num processo de esforço, num processo que não é tão simples assim, mas as pessoas sendo transformadas. Amém? Dispostos? Todo mundo arrebentado em quinta-feira à noite, hein? Duzão está pensando na sexta já, né? Amanhã. Mas nós vamos aguentar. Beleza? Então, assim, não deixe de fazer o roteiro se você não fez. Cada semana você precisa entregar para o seu professor para que ele te dê um feedback. Beleza? A maioria de vocês, eu estou olhando aqui, já entregou. Tá? Todo mundo está beleza. Mas se você não fez, não deixe de fazer, para que você possa participar com qualidade. Tá bom? Então vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios. O título que eu dei para a aula se chama Em Cristo. Por que em Cristo? Eu até fiz uma pergunta lá no grupo, né? Se vocês contaram quantas vezes Paulo menciona em Cristo, ou nele, né? Ou no amado, no capítulo 1. Só nessa parte aí, na primeira parte do capítulo 1, são 11 vezes. Só nesse capítulo. E depois, se você contar o capítulo inteiro, dá cerca de 17 vezes.
em que Paulo menciona Cristo expressamente. Em Cristo, nele, no amado, né? Então existe uma ênfase da carta que é em Cristo. O professor está até anotando o que eu estou falando. Depois você deixa eu ver o que você anotou que eu falei. Quando eu estiver deprimido, eu fico olhando assim o que, entendeu? O que você está olhando, o que você está escrevendo. Em Cristo, há uma ênfase inegável nessa carta, inegável. Concordam? Todos repararam? Em Cristo, Paulo está falando, está afirmando o argumento dele em Cristo, propositalmente. Ninguém escreve 11 meses a mesma coisa num curto espaço de escrita se não quer enfatizar. E Paulo era uma pessoa, né, um apóstolo dos mais inteligentes, letrado. Então ele está fazendo de propósito isso. Ele está dizendo em Cristo, né? E se você pode deixar sua Bíblia aberta aí, para você ir acompanhando comigo em Efésios, né? Se você pegar do verso 3 até o verso 14 do capítulo 1, você está vendo aí no texto grego uma sentença única, uma frase única. Isso aí é para ser lido numa pancada só, não pode ser picado. Por quê? Isso aí a gente chama de eulogia, que é uma adoração. Paulo, na verdade, começa a carta dele com uma adoração. E do versículo 3 ao 14, é uma frase só, não tem vírgula, não tem nada. Alguns teólogos chamam de colar de ouro, de avalanche, tudo mais, porque é uma coisa só. Paulo está adorando a Trindade, nessa eulogia. Porque ele fala de Deus Pai que escolhe na eternidade um povo para si. Depois ele fala do Filho que redime esse povo na plenitude dos tempos. E depois, no finalzinho lá, ele vai falar do Espírito Santo que sela aqueles que pertencem a esse povo como garantia da salvação no final. Então o Pai elege, o Filho redime, o Espírito Santo sela. A Trindade está envolvida na salvação do seu povo. É isso que Paulo está adorando. É isso que ele está exaltando nesse primeiro capítulo. Ele está exaltando a ação da Trindade nesse plano eterno de redenção, que começa antes da fundação do mundo e que termina depois da vinda de Cristo na eternidade. Ele está exaltando o trabalho da Trindade que não desistiu do seu povo, que sempre esteve comprometido com o seu povo. Amém? Essa carta, irmãos, ela é uma joia e ela é extremamente necessária no mundo em que vivemos, num mundo individualista que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo que é extremamente individualista e nós temos a tendência, por vivermos mergulhados nesse mundo, temos a tendência também de jogar essa percepção para dentro da palavra. E nós começamos às vezes a ler a Bíblia como se ela fosse algo muito individualista. E na verdade ela não é tão individualista assim. Porque a palavra, ela fala de um Deus que fez uma aliança com o seu povo, desde o princípio. A aliança do Calvário é feita com o seu povo. Deus fez uma aliança com Abraão, mas para que todos os gentios fossem benditos em seu nome, todas as famílias da terra. Não era para ele apenas, é para que toda a família recebesse. A aliança com Davi, em que haveria sempre um descendente de Davi no trono, era para que houvesse um reino, é sempre no coletivo. Tudo tem a ver com o corpo, tudo tem a ver com a família. Tudo que Deus fala conosco, Ele fala com o seu povo. Porque Deus, Ele não deseja um relacionamento individual apenas. Eu e o Pablo, e nós não nos conversamos. Deus fala com ele, fala comigo, mas nós não nos conversamos. Nós somos do mesmo corpo, da mesma família, templo do Espírito. Nós pertencemos ao mesmo povo. Deus salva um povo.
não apenas indivíduos isoladamente. Deus não te salva para você viver sozinho. No conceito oriental, no conceito da antiguidade, crer significava automaticamente você pertencer a um grupo. Não tinha como você crer sozinho, você tinha que participar de algum grupo. E é nesse viés, é esse olhar que nós temos que ter para a carta de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Não é algo individual, não é algo apenas para nós. Em primeiro lugar, Deus está falando com o seu povo. Então essa visão individualista, muito individualista, toxicamente individualista que nós temos aqui no Ocidente, ela precisa sair. É a primeira coisa que nós precisamos tirar para interpretar corretamente a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta que fala da igreja, que é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, é o seu corpo na terra. É isso que Paulo está aqui desenvolvendo. Então, primeira coisa, vamos tirar a visão individual para a carta. É uma carta que nos chama ao coletivo. É uma carta que nos chama a trocar essa visão individual das bênçãos de Deus para nós, para a visão bíblica do Deus da bênção. Do Deus que abençoa o seu povo, que fala com o seu povo. É hora de nós trocarmos a visão da Bíblia que as promessas de Deus para mim, para as promessas para o povo do qual nós fazemos parte. Muda tudo, não é verdade? Esse olhar. E é esse viés que a carta de Paulo aos Efésios coloca. Nós precisamos realmente quebrar essa visão departamentalizada, individualista, para que nós possamos compreender a carta de uma forma correta. Beleza? Fala, mano. Porque tô saindo? Vou pregar aqui 2 pregos aqui no meu pé para ver se eu paro aqui, tá bom? Os 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo então vai falar de como nós nos tornamos esse povo, como é que acessamos esse povo, como é que desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, melhor dizendo, Deus planejou esse povo para Ele mesmo. Os 3 primeiros capítulos vão falar disso. Do 4º em diante, Paulo começa a mudar o enfoque, para dizer que agora que vocês sabem que são povo, que são parte de um coletivo, agora ele vai começar a dizer como você deve viver, porque é parte desse povo. Então agora Paulo começa a alinhar a sua identidade ao que você é, a sua ação ao que você é. Então você agora é filho de Deus, você deve andar como filho de Deus, não mais como andavam antigamente. Paulo chega a dizer, porque pois outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5, verso 8. Ou seja, antes vocês eram trevas e vocês andavam conforme as trevas. Mas agora vocês são luz do Senhor. Então agora, de hoje em diante, porque vocês são luz, andem na luz. Então, os 3 capítulos finais vai falar de como nós devemos andar. Podemos fazer essa divisão macro, então. Os 3 primeiros capítulos, Paulo vai se ocupar para demonstrar quem é o povo de Deus, como que Deus planejou e executou esse plano. E nos 4 finais, nos 3, 4 finais, ele vai começar a abordar como esse povo deve viver. Beleza? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Tranquilo? Vamos seguir então. Eu fiz aí uma divisão didática da aula, eu acho que eu mandei no grupo, mandei? Mandei, né? Vocês têm aí no seu WhatsApp, então. O primeiro ponto, então, nós vamos falar qual seria a melhor entrada para ler Efésios. Porque, assim, todo livro, toda carta, todo texto, ele tem uma entrada melhor para você entender. Vamos identificar, então, qual é o ponto central do argumento de Paulo, do apóstolo Paulo, para que nós possamos matar essa interpretação, acertar na mosca, beleza? Ponto 2, nós vamos identificar quais são os problemas teológicos que o apóstolo enfrentou na sua época. Por que isso, irmãos?
é muito importante termos em mente o que se está tratando, o que se está tentando resolver na carta ou no livro. Qual é o objetivo do livro? Essa é uma pergunta que nós sempre temos que fazer quando lemos a Bíblia. O que pretendia o autor? Então ele está escrevendo uma carta a algumas igrejas. O que será que estava por trás disso? O que motivou o apóstolo será a escrever? É isso que nós vamos ver. Vamos identificar aí o pano de fundo judaico e grego da época de Paulo. 3. Como é que o capítulo 1, que é o capítulo 1 é um texto que gera muitas interpretações e muitas apropriações por parte da questão dos dogmas, né? Reformados, arminianos, calvinistas e arminianos, e ele gera muito embate. Então nós vamos aqui, no grupo de estudo, nosso objetivo principal é enfrentar o texto. Nós não estamos preocupados em encaixar doutrinas, teologias sistemáticas, nós estamos preocupados em enfrentar o texto e entender o texto. Diga ele o que quiser dizer. Amém? Então nós vamos ver como esse texto se encaixa no objetivo geral de Paulo da carta. Porque nós não podemos ler um capítulo isolado do outro, nós temos que entender a carta como um todo também para extrair a correta aplicação para hoje. Se nós não entendermos o contexto da carta, como é que poderemos aplicar? Nós vamos aplicar equivocadamente, certo? E no quarto momento, nós vamos estabelecer uma visão panorâmica mais geral da carta, beleza? Então vamos começar lá. Qual seria então a melhor entrada para estudar Efésios, para compreender essa carta? Abre comigo aí, ó. Efésios, capítulo 2, do verso 11 em diante. Todo mundo lá, vamos acompanhando comigo. A melhor entrada não é pelo capítulo 1, tá? A melhor entrada é pelo 2:11 aqui. E vai parar lá no 3. A leitura é um pouquinho longa, peço paciência, mas é importante. Vamos lá? Diz assim, ó. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. O apóstolo então falando aqui com o povo, ó, né? Lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão. Então aqui ele está falando com uma parte da igreja que era a parte gentílica, tá? A igreja em Éfeso, da região de Éfeso, era composta por judeus e gregos. Aqui especificamente ele está falando com os gentios. Então ele está dizendo, ó, lembre-se vocês que vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita por mãos humanas, ou seja, os judeus. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Lembra que Paulo só fala de Cristo? Aqui estava sem Cristo. Separados de quem? Da comunidade de Israel. E estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o que Paulo está dizendo. Ó, naquele tempo, ou seja, antes de Cristo, antes de conhecer Cristo, vocês estavam separados de Deus? Não, separados da comunidade de Israel também. Não era só de Deus, era separados do povo de Deus também. Porque Deus escolheu Israel dentre todas as nações, é o povo de Deus. E ele está dizendo, olha, não apenas de Deus vocês estavam no mundo, separados, mas também apartados do povo de Deus. Entendem? Visão coletiva? Ele está dizendo, vocês estavam fora da aliança que Deus fez com Israel. E olha o que ele conclui em seguida, no 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Olha a conclusão de Paulo aqui, ó. De dois povos Ele fez um só. Na sua carne Ele derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois povos criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo,
evangelizou, e quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus. Porque por meio dele, ambos os povos, temos acesso ao Pai e um só Espírito. Amém? Coletivo. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês não eram o povo de Deus, agora vocês são. Povo de Deus em Cristo. E ele continua, no 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos em relação a Israel, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, em Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, em Cristo, também vocês estão sendo edificados, junto com os outros. Quem são os outros? Judeus. Vocês, gentios, junto com os outros, estão também sendo edificados para serem morada de Deus no Espírito. E ele continua. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, porque Paulo é o apóstolo dos gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da graça de Deus a mim confiada, em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco. Lembra lá no capítulo 1 que Paulo fala de um mistério? Aqui ele vai dizer qual é o mistério. Então por isso a melhor entrada é aqui, para o livro. Escrevi há pouco sobre um mistério resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Olha aqui o mistério no 8, no 6, melhor dizendo. O mistério, qual é o mistério? É que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante em seu poder. Ou seja, o mistério que está lá em Efésios 1, e o mistério que envolve toda a carta, que estava oculto e que Paulo está revelando, por isso a melhor entrada para Efésios é aqui, em que ele já revela qual é esse mistério, é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa que Deus deu a Israel em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, tanto os que estavam longe, que somos nós, quanto aqueles que estavam perto, que são os judeus, porque receberam a lei, entram e acessam esse povo de Deus por meio da fé. E dos dois povos, Deus faz um só em Cristo Jesus, derrubando a inimizade. Porque nunca houve amizade entre judeu e gentil antes de Cristo. Havia uma separação, vocês sabem disso. Não se suportavam, o judeu não suportava, nem comia junto com o gentil. Tamanha a separação que tinha. Mas em Cristo, dos dois ele faz uma nova humanidade. É esse o tema central da carta que Paulo está escrevendo. Ele não está escrevendo para um indivíduo ou outro em particular. Ele está falando de como Deus planejou e executou o plano dele de unir debaixo de Cristo todas as coisas, inclusive judeu e gentil. E fazer um povo para ele, dedicado a ele, que vai viver para ele, que vai andar na luz, porque ele fez esse povo luz. Esse é o objetivo da carta. Essa é a melhor entrada para que você possa compreender. Paulo revela um mistério que estava oculto. Gentios e judeus formariam um único povo, o povo de Deus. Isso para um judeu era inconcebível. Por isso que estava oculto. Quando o judeu até hoje, que não é convertido, lê o Novo Testamento, o Antigo Testamento, melhor dizendo, porque o Novo eles não consideram, eles se enxergam de uma forma diferente, eles não conseguem ver isso ainda. Esse mistério que foi revelado pelo Espírito, como Paulo disse, que em outros tempos não foi dado a conhecer. Essa revelação é a espinha dorsal de toda a carta.
Por toda a carta, Paulo vai defender a unidade da igreja entre gentios e judeus. Lembra lá no capítulo 4, o Everson vai dar essa aula, que ele diz, olha, há um só Deus, um só corpo, um só batismo, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, que é Pai de todos, sobre todos, está em todos. Todos quem? Judeu e gentil. É um só Deus, não existem dois deuses, não existem dois povos, é um povo só. Se houvessem judeus no nosso contexto, nós poderíamos dizer a ele, olha, Israel só encontra pleno cumprimento na igreja. Só vai encontrar o pleno cumprimento da história de Israel na igreja. E o judeu diria para nós, e a história do povo de Israel também é a história da igreja. Porque todos nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Como Paulo defende em Gálatas. Não são os filhos biológicos que são filhos de Abraão, são aqueles que creem. Esses estão firmados, como Paulo defende também em Efésios, sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Nós somos povo de Deus por meio de Cristo. É isso que ele está defendendo. Amém? Essa é a melhor entrada para Efésios. Guarda isso aí. Um mistério que estava oculto é que Deus faria dos dois povos um só. Os gentios seriam inseridos na comunidade, no seu povo, nas bênçãos, nas promessas, por meio de Cristo. E o judeu também entra nessa comunidade pela fé no Messias, da mesma forma. Todos são feitos pela fé. Você acessa esse povo por meio da fé, não por meio da circuncisão feita por mãos humanas. A verdadeira eleição está em Cristo. Pela fé em Cristo. Pela fé no Filho de Deus, pela fé no Messias que viria. Amém? Dúvidas? Alguma colocação? Ponto 2 então. Qual era, para a gente caminhar já acabando a introdução da aula. Qual era o problema então que Paulo enfrentou e buscou resolver? Vamos tentar entender isso? Nós já vimos então que a mensagem central de Efésios é revelar o mistério da unidade da igreja, judeu e gentil. Porque o grande problema dele foi justamente esse. Não é à toa que o problema de Paulo foi esse. Se você for analisar o que estava dando problema nas igrejas na época de Paulo e do próprio momento em que Jesus passou por essa terra, você vai perceber que se dá na questão de diferenciar o cristianismo do judaísmo. Você estabeleceu os limites do judaísmo e do cristianismo, porque o cristianismo saiu do judaísmo, de certa forma. Cristo era judeu, os apóstolos eram todos judeus. Israel foi escolhido por Deus com uma missão, não com privilégios. Eles entenderam errado essa história. Eles acabaram tornando a escolha deles algo exclusivista. Eles deveriam apresentar o Deus de Israel ao resto do mundo, aos gentios, mas eles pegaram isso para si mesmo e se cercaram, excluíram os gentios, falharam na missão. E a missão desse povo também era trazer o Salvador. Era por meio desse povo que Deus prometeu lá em Gênesis, o filho da mulher, é por meio da semente de Abraão que a salvação viria. Israel foi escolhido para isso, para receber o Salvador. E de fato isso aconteceu. Nós precisamos entender isso então, porque o que estava na cabeça dos judeus na época de Jesus e de Paulo e dos apóstolos era essa noção de privilégio que Deus nunca quis dar para Israel. Paulo chega a questionar na carta aos Romanos, que vantagem então tem em ser judeu? Ele diz, muitas. Por quê? Para os judeus foi dada a lei, as profecias, as alianças, tudo pertence a vocês. Mas isso não quer dizer nada se você não crê. Não é pelo nascimento biológico. Eles entenderam muito errado essa noção da missão que receberam, do que deveriam ter feito com toda a revelação que receberam. Porque dentre todos os povos da terra até a vinda do Messias, somente Israel tinha a revelação, a palavra. Somente eles conheciam o Deus verdadeiro. E ao invés de abrir
esse conhecimento ao mundo, eles se fecharam. Em termos de circuncisão, eles transformaram esse símbolo que deveria ser uma representação do que aconteceu no interior, da fé que aconteceu no interior, de pertencer a esse povo de Deus, como a salvação em si mesmo. Transformaram o símbolo no próprio objeto de fé. É como se eles tivessem, no nosso contexto, dito que o batismo salva. Que o sinal exterior salva. O sinal exterior deveria representar a fé que aconteceu no interior. Não o contrário. E eles interpretaram isso errado. Tomaram essa noção de privilégios, de que, por serem biologicamente judeus, já estavam automaticamente salvos. Não precisavam fazer mais nada. Já pertenciam ao povo de Deus. E não é bem assim que Deus revelou, como fica claro no Novo Testamento. Interpretaram errado essas questões. Não conseguiram enxergar o Messias quando ele veio, mesmo aparecendo fisicamente na frente deles. Jesus teve muito problema com os fariseus, por conta justamente dessa interpretação equivocada. Lembram-se da contenda que Jesus tem com os fariseus lá, relatado pelo Evangelho de João, em que os fariseus dizem, não, mas nós não precisamos de libertação. Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. Ou seja, eles estavam dizendo, nós somos filhos biológicos de Abraão. E Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Se vocês de fato fossem. Mas vocês são filhos de quem? Do diabo, ele fala. Porque vocês não me reconhecem. Então Jesus teve muito problema com essa questão do judaísmo. Se você for para Atos dos Apóstolos, você vê que tiveram ali concílios, o concílio de Jerusalém, em que se tentou definir, se definiu se os judeus precisavam guardar algumas normas judaicas, e decidiu-se que não. Se precisava circuncidar. Paulo, inclusive, leva Tito junto com ele, para que servisse de exemplo, se precisava circuncidar Tito ou não. E os apóstolos, o concílio presidido por Tiago, diz que não precisa, porque para você acessar o povo de Deus, você não precisa ser um israelita. Você não precisa se tornar um membro de Israel para acessar o povo de Deus. Essas eram as dúvidas. Defendia-se que para você ser povo de Deus, você tinha que ser judeu. É isso que estava na cabeça das pessoas, que a eleição se dava pelo nascimento, por ser judeu. Então, para que você seja povo de Deus, concluíram, você tem que ser um judeu. Na carta aos Gálatas fica mais evidente isso, porque eles queriam circuncidar, eles diziam assim, olha, tem que ter fé em Cristo, mas também tem que circuncidar. Paulo diz, se vocês se deixarem circuncidar, vocês tornaram a cruz de Cristo inútil. Porque para você ser membro do povo de Deus, você não precisa circuncidar, você não precisa se tornar judeu. Você tem que crer em Cristo. O que estava aqui no pano de fundo, na cabeça dos judeus que pertenciam à igreja de Éfeso, é que a eleição era a judaica. E como é que Paulo começa a carta dele? Diz lá, no capítulo 4, no verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu aonde? O que está escrito aí? No povo judeu? Nele, em Cristo. A eleição que Paulo está defendendo é que em Cristo, não pelo nascimento biológico. Não por ser judeu. Somos parte do povo de Deus, não nos tornando judeus, estando em Cristo. Amém? É isso o que estava por trás da carta e de todo o Novo Testamento e de todos os evangelhos. Esse embate judaísmo-cristianismo. Essa diferenciação entre um e outro. Os limites entre um e outro. O porquê que é diferente agora com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus, o que muda e o que permanece igual. Por isso que Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, chega a dizer que nós morremos para a lei, inclusive, não só para o pecado, mas para a lei, porque Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar. Então, sacrifícios não tem mais lugar na nova aliança. Circuncisão não tem mais lugar na nova aliança. Guardar o sábado não tem mais lugar na nova aliança. Tudo isso já foi cumprido em Cristo. Amém?
Esse é o pano de fundo, então, que existe, né, por trás. A verdadeira eleição está em Cristo. E essa distorção que Paulo visa corrigir na igreja. Ele não está falando aqui dessa eleição de um indivíduo A ou B especificamente. Ele está falando dessa eleição em Cristo, judeus e gentil. Quando ele diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, ele está dizendo quem? Quem é esse nos? Judeu e gentil. Lembra-se que a entrada é a partir do verso 2, 11 e 3? Qual que é o mistério? É que dos dois povos ele faria um. Agora você lê do 3 para o 1 e você conclui, ó, ele nos escolheu, nos quem? Judeus e gentios. Escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos um povo só. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo aqui, em específico, de uma pessoa que foi eleita nesse caso aqui. Paulo também não está negando que não existe eleição individual, mas aqui ele não está falando sobre isso. Ele não está dizendo que uma pessoa é eleita individualmente aqui, ele está dizendo dos dois povos ele fez um só. Essa é a ênfase da carta. E o que nós percebemos em muitas aulas que assistimos? Os professores param aqui e começam cada um a defender o seu dogma, seja arminiano, seja calvinista, de uma eleição individual, de um livre-arbítrio ou não. E Paulo não está falando disso na carta. Nos escolheu, ele está falando dos dois povos diferentes, que agora são um só. Amém? Então, nos escolheu diz respeito a isso, a unidade da igreja, como Deus está formando um povo para si, desde antes da fundação do mundo. Beleza? Dúvidas? Entender nada, né? Vamos lá. Finalizando já, tá? Terceiro ponto da aula. Como é que o capítulo 1, então, se conecta ao resto da carta? Como que o capítulo 1, que acabamos de falar aqui agora, essa questão da eleição, da predestinação, como que ela se encaixa no fundamento geral da carta? Vamos ver versículo a versículo e finalizar, tá bem? Vamos lá. Capítulo 1 de Efésios, verso 1, vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então veja, pessoal, vocês assim, quem já está estudando com a gente, eu vou chover no molhado. Mas o apostolado de Paulo, você percebe que ele sempre coloca isso, que é da vontade de Deus. Certo? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, ninguém chama para si o título de apóstolo. Somente Deus pode fazer isso. Amém? Não é pela vontade dele, não é pela vontade da igreja, é pela vontade de Deus. Apóstolo de Cristo Jesus, pertencente a Cristo Jesus. Apóstolo aqui no sentido mais estrito da palavra, né? Mais restrito, né? Os 12 e mais Paulo, no sentido mais restrito, tá? É o que ele está dizendo aqui, ninguém chama para si essa honra. Santos, né? Ele fala aos santos, para quem ele está dirigindo a carta? Aos santos que estão em Éfeso, na região de Éfeso. Santos era uma forma comum de chamar o povo de Israel. Então Paulo já designa aqui o título de santos para toda a igreja, ele já está colocando todo mundo debaixo, já no primeiro versículo aqui, na primeira linha da carta, todo mundo debaixo do povo de Deus, fazendo parte do povo de Deus, porque santos era uma designação específica para Israel. Santo no sentido de separado, de escolhido, né? Então, aos santos, todos vocês, gentios e judeus, né? E aí ele diz, a vós graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, aqui é mais um indício do que Paulo está fazendo, porque graça era a saudação grega, e paz, shalom, né? Era a saudação hebraica. Então Paulo une aqui dois mundos, graça e paz, porque ele está falando com dois tipos de povos. Ele inventa uma nova saudação aqui, graça e paz. A graça é a causa da nossa paz, né? A graça de Deus é o que nos traz paz.
Não deve ser um cumprimento vazio isso para nós, precisamos entender o que quer dizer isso. Quando dissemos graça e paz, nós estamos dizendo que a graça de Deus é a causa da paz que temos com Deus. E ele continua. No verso seguinte, vamos lá, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Lembra que eu falei que isso aqui era uma adoração de Paulo? Então Paulo já começa aqui, ó, a carta. Não é um escrito acadêmico, frio, científico. Ele já começa a carta. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a bênção espiritual. Aqui é interessante que Deus e Pai só aparece aqui. Ou seja, Paulo está dizendo que Deus é Deus por toda a eternidade e também é Pai por toda a eternidade de Jesus Cristo. A Trindade começa a aparecer nesse verso. Ele é Deus e é Pai de nosso Senhor, Jesus. E Ele nos tem abençoado com toda a bênção espiritual. O que seria toda a bênção espiritual? Seria justamente essa questão de nos escolher como povo. Ele está falando de bênçãos espirituais em contraste com o Antigo Testamento, em que as bênçãos eram mais ligadas ao material. Toda a bênção espiritual é a eleição feita no passado, a escolha feita no passado. Deus decidiu, antes da fundação do mundo, escolher um povo para si. É a redenção na plenitude dos tempos, quando Jesus aparece. E é a garantia do futuro pelo selo que o Espírito Santo coloca em nós, adiantando o reino que vai vir ainda. É isso que Paulo entende com todas as bênçãos espirituais. E em Cristo ele termina, né? Nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo aqui, no texto grego, vai indicar um lugar. Em Cristo é um lugar. Então, em Cristo, quando estamos nesse lugar, em Cristo, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Qual que é o oposto, então, de não estar em Cristo? É estar em Adão. Como Paulo contrasta na carta aos Romanos, por exemplo. Estar em Adão é estar no lugar de condenação. É o homem natural. Estar em Cristo é o lugar do homem espiritual, aquele que nasceu de novo. É aí que estão todas as bênçãos, estão em Cristo. Amém? Continuando. Assim, como em amor, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, esse é o motivo do louvor de Paulo no começo da carta. Ele não começa, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor. Por quê? Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Como eu já adiantei, nos escolheu dentro do contexto da carta é o mistério revelado mais tarde de unir judeus e gentios debaixo do mesmo povo. É muito justo supor isso, considerando o contexto da carta. Amém? A unidade da igreja. E o aspecto aqui que eu quero chamar a atenção é que a escolha, o tempo da escolha antes da fundação do mundo. Quando Deus escolhe o seu povo antes da fundação do mundo, esse é o motivo do louvor de Paulo, deve ser o nosso também. Por quê? Porque isso indica que a salvação do povo de Deus, ela vem à parte das obras do povo de Deus. Porque ela foi feita antes da fundação do mundo, antes desse povo existir, antes de qualquer coisa existir. A escolha de Deus é baseada no amor dele, na livre vontade dele em Cristo. Posicionar o seu povo em Cristo, num lugar seguro. Posicionar o seu povo debaixo do cabeça da igreja. É nisso que está a nossa segurança e é nisso que deve estar o nosso louvor. Nós somos povo de Deus, escolhido por Ele antes da fundação do mundo. A parte do que fazemos não é o nosso desempenho. Não é algo que nós possamos conquistar por nós mesmos. Nós somos porque Deus quis que fôssemos. É por isso. Porque Ele escolheu um povo para si.
Deus desejou, em toda a sua sabedoria, em todo o seu poder, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, Ele escolheu, Ele decidiu ter um povo para si, do qual você faz parte, por meio da fé. Assim decidiu o Senhor na eternidade. E essa é a causa de você estar aqui numa quinta-feira à noite me ouvindo, depois de trabalhar o dia inteiro. Porque você tem algo em você que te atrai para isso. Você tem algo que é o Espírito Santo em você que te leva a querer estar junto com esse povo. Confessa que antes de você se converter, você falava mal dos crentes. Tudo cabra sem vergonha. E depois você virou um cabra sem vergonha também. Povo. Porque Deus te salva para te colocar nesse povo. Essa foi a decisão do Senhor na eternidade. É isso que Ele decidiu. E Ele não decide escolher o seu povo para que ele viva na lama. Porque Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, a maior evidência da eleição na vida de alguém, na vida do seu povo, é a vida crucificada, a vida santificada. Aquele que ouve que Deus o escolheu e usa isso para encontrar caminhos para viver uma vida errada, fora da palavra, nunca foi eleito. Quem ouve isso se alegra. Quem é filho de Deus se alegra com isso. Porque toma para si essa verdade e tem mais força, incorpora a motivação correta para a obediência. Entende que ele é povo e por isso ele precisa andar na luz. E vai andar na luz, porque sabe quem é. Sabe o que está, o que garante ele. Sabe que a escolha foi antes da fundação do mundo. Que ele é parte de um povo que foi escolhido antes da fundação do mundo. Então nós somos escolhidos para vivermos em santidade perante Ele, ou seja, debaixo dos olhos dEle. Debaixo das vistas do nosso Pai. Estando nós aqui perto dEle, sem Ele tirar os olhos de nós. E Deus colocar o olho em nós, os olhos em nós e nos observar. E como diz em Eclesiastes, no capítulo final de Eclesiastes, um dia Ele vai trazer tudo à tona. Seja bom ou seja ruim, é isso que dá sentido para nossas vidas. Porque se não tivesse ninguém olhando o que nós fazemos, se nós morrêssemos e ninguém se lembrasse de nós, que sentido haveria? Mas porque estamos perante Ele, fomos escolhidos para viver perante Ele, a nossa vida ganha todo sentido, por toda a eternidade. Amém? Norteia e dá propósito nas mínimas coisas. É por isso que você devolve o troco a mais que você recebeu, mesmo que ninguém esteja olhando. É por isso que você, mesmo não tendo o suficiente, reparte com o seu irmão. Porque existe um Deus que você vive perante Ele. Ele está observando. E você deseja agradá-lo. E você deseja viver para Ele porque você é parte desse povo. Amém? Vamos lá, continuando aí. Tendo-nos predestinado para a adoção para Ele, através de Jesus Cristo, de acordo com a satisfação da vontade dEle, para louvor da sua glória, a qual Ele deu a nós no amado. Então, aqui fala de predestinação. Vamos colocar a predestinação ligada ao tema central do capítulo de Paulo. Aqui eu vou desagradar tanto arminiano quanto calvinista. Vou conseguir fazer essa mágica, né? Por quê? Porque predestinação aqui é para a adoção em Cristo, através de Cristo. Ele nos predestinou. Aqui, mais uma vez, quem que é o nos? Judeus e gentios. Nos predestinou para sermos adotados através de Cristo, por meio de Cristo. A adoção, a eleição, a escolha de Deus é em Cristo, ela não é algo subjetivo, é em Cristo. Então Deus, desde os tempos eternos, nos predestinou, a igreja, a sermos adotados, os gentios, na verdade, aqui a serem adotados. E aqui nós precisamos entender a figura da adoção. O que é a adoção? O que significa adoção? Qual que é a figura que é a mesma na antiguidade e agora? Significa que, quando você é adotado, você é retirado da sua família natural, do poder da sua família natural, biológica, e é colocado debaixo do poder de outra família, de outro pai.
de outro chefe, né, de família. Você perde todo o vínculo. Quando você é adotado, inclusive hoje, na legislação, você perde todo o vínculo que você tinha com a família anterior. Você não é mais filho daquela família. Você passa a ser filho de quem está te adotando. Essa é a figura. Nós somos predestinados, judeus e gentios, para sermos adotados por meio de Cristo por Deus Pai. Ou seja, nós saímos do poder do diabo, que era o nosso pai, porque nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, éramos inimigos de Deus, e agora fomos adotados por Deus. Não temos mais nada a ver com as trevas. Perdemos todos os laços que tínhamos com as trevas, foram rompidos, e agora nós pertencemos a um Pai, por meio de Jesus, que é luz, que é tudo em nós. Amém? Então nós somos tirados de uma condição, de uma filiação, e transportados para outra, pelo Pai que nos adota. Essa adoção é em Cristo, né? E aqui diz que ela está firmada de acordo com a sua vontade, né? Porque ele diz, através de Cristo, de acordo com a satisfação da vontade dele. Ou seja, Deus, ele nos predestinou para a adoção porque ele quis. Porque ele quis, ele decidiu isso. Está nele, não está em você. Não tem nada de bom em você, nem em mim. Deus não olhou lá na eternidade e falou, nossa, que legal esse povo, tal, vou dar amor e graça, né? A reviver mais ou menos, tal. Né? Mas amor e graça, vamos escolher. Não é isso. Não viu nada. Não viu nada. Deus decidiu por ele mesmo, porque ele é bom com ele mesmo. Porque está na natureza de Deus ser bom. Porque está na natureza de Deus salvar, escolher. Por isso, porque ele queria um povo para si. A decisão de Deus foi livre. Deus não sofreu pressão. Deus não foi manipulado. Deus não ficou com dó de nós. Ele decidiu livremente. Porque quando ele decidiu, não existia nada. Ele poderia não ter continuado com o plano. Mas ele decidiu continuar com esse plano porque ele nos predestinou a sermos adotados em Cristo. Deus desejou isso. Que nós tivéssemos, os seus filhos tivessem essa posição de honra. Que é estarmos em Cristo. Amém? Talvez aqui seja até uma resposta, né, para essa pergunta. Olha, porque se Deus sabia que o homem ia cair e tudo mais, e tudo ia dar tão errado assim, e Cristo ia ter que ir para a cruz, por que ele não parou com esse plano? Uma das respostas pode ser porque Deus já tinha nos predestinado para sermos adotados nele. Ele queria nos dar essa condição mais gloriosa do que simplesmente nos criar. Simplesmente sermos criaturas. Ele queria nos adotar em Cristo. É uma posição em Cristo muito melhor que a primeira criação no Éden. A presença de Deus no céu final, quando todas as coisas estiverem resolvidas em Cristo, ela é muito mais gloriosa do que a criação original no Éden. Essa honra Deus nos deu, amém? Ele quis dar. Louvor, porque ele diz, né? De acordo com a satisfação da vontade dele, para louvor da sua glória, a qual ele deu a nós, a glória que ele deu a nós no amado, em Jesus. Ou seja, louvor a Deus é o propósito dos predestinados, da igreja, do povo de Deus. O povo de Deus é escolhido para a santidade, predestinado para a adoção, para louvarmos a glória que ele nos deu em Cristo. É isso que ele está dizendo. Deus nos dá uma glória e nós louvamos a Deus. E ele continua, em quem temos, ou seja, no amado, né? No amado em quem temos redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, segundo as riquezas da sua graça, a qual ele derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Redenção é um termo que significa livrar do cativeiro, resgatar. Não tem a palavra resgate, né, que você usa para retirar, por exemplo, um dinheiro, né? É o resgate, é a compra, é a troca comercial aqui. Ele nos tira do cativeiro por meio do seu sangue. O sangue é o meio pelo qual a redenção acontece, né? O perdão aqui é conferido não por merecimento nosso. Você percebe que ele fala que o perdão das transgressões é segundo as riquezas da sua graça. Somos perdoados, somos salvos pela graça de Deus. E não porque cumprimos uma cartilha, não porque somos bonzinhos, não porque cumprimos os 10 mandamentos.
É pela graça de Deus que somos perdoados. E ele diz que ele derramou isso abundantemente sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Aqui, toda a sabedoria e entendimento, a conotação disso é que seria toda a sabedoria e conhecimento disponível no mundo. Todo de tudo. Todas possíveis. Ou seja, Deus se valeu de tudo que era possível, de conhecimento prático e de conhecimento teórico, para levar ao final esse plano de ter um povo para si. Amém? De nos redimir em Cristo. E ele continua, revelando a nós o mistério de sua vontade. Qual que é o mistério? Vocês sabem já agora. O mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom prazer, que ele propôs em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, o mistério aqui que Paulo revela seria judeu e gentil, mas aqui ele alarga mais ainda, né? Além dos judeus e gentios, tudo um dia irá convergir debaixo de Cristo. Naquele dia em que Deus colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo, quando Cristo de fato reinar sobre a terra na sua segunda vinda, todas as coisas irão convergir. A natureza, todas as coisas que existem, todas as coisas visíveis e invisíveis estarão plenamente debaixo do governo de Cristo. É isso que Paulo está revelando. Faz parte das bênçãos, essa unificação do universo debaixo do governo de Cristo, porque uma vez que estiver debaixo do governo de Cristo, todas as coisas funcionarão como devem funcionar. Concorda? A natureza vai funcionar como deve funcionar, os pensamentos vão funcionar como devem funcionar, a nossa vida vai funcionar como deve funcionar. Aí sim começaremos a viver, de verdade, quando de fato Cristo aparecer, porque a nossa vida está escondida com quem? Com Cristo. Quando Cristo aparecer, for revelado, aí sim a sua vida também será. A verdadeira vida está escondida em Cristo. E Paulo continua, nele, em Jesus, né? Em quem temos obtido uma herança. Mais uma vez, tendo sido predestinados de acordo com o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Nós, se somos adotados, como vimos há pouco, significa então que pertencemos a esse Pai, e esse Pai vai nos deixar uma herança. Ou seja, temos obtido essa herança em Cristo. Nós que somos povo. Essa herança que nós vamos obter é o reino que nós vamos herdar. Vocês já viram pela Bíblia que aqueles que cometem algumas coisas, Paulo faz questão de listar alguns comportamentos graves, o que ele diz no final? Não herdarão o reino de Deus. Esses tais, como já disse, não herdarão. Por quê? Porque a eleição, ela é para a santidade, não para viver conforme você quer. Se alguém diz que é eleito e vive na lama, não foi eleito. O eleito, aquele que foi escolhido, que faz parte do povo de Deus, ele vive em santidade e tem uma herança. Ele é predestinado segundo a esse propósito, segundo o plano daquele que opera todas as coisas de acordo com a sua boa vontade. Nós precisamos entender que a nossa vida não está solta, ela não é aleatória. Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão. Amém? Continuando, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, quem que são os primeiros que esperam em Cristo aqui? Os judeus. Paulo está dizendo agora, nós, os que primeiro esperamos, os judeus, sejamos para o louvor da sua glória. E aí ele fala, em quem também vocês quem? Gentios. Em quem também vocês, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também, tendo crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção, a posse adquirida para o louvor da sua glória. Olha Paulo dizendo aqui, nós, os judeus que recebemos, que esperamos primeiros em Cristo, ou seja, nós que já conhecíamos que o Messias viria, e vocês também, depois que ouviram a palavra e se converteram e creram no evangelho da vossa salvação, em quem vocês creram e receberam então o selo
do Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, a posse adquirida. Selar aqui tem o conceito de identificar, colocar um selo para identificar uma propriedade. Então o Espírito Santo nos sela para dizer que somos dele. E Paulo diz que o Espírito Santo é a garantia, é o penhor dessa redenção futura. O termo penhor aqui, ele realmente é um termo legal, é o mesmo de hoje. Quando você dá um sinal, um penhor, significa que você está antecipando uma parte do negócio como um sinal de que ele vai ser concluído. Não tem isso na compra de um imóvel, por exemplo? Você compra um imóvel e dá um sinal. Custa 100 mil, você dá um sinal de 10. Para quê? Para você sinalizar que você realmente tem interesse naquilo. E que você tem toda a intenção de concluir aquele negócio. Paulo está dizendo, o Espírito Santo que foi dado a você e a mim, o Espírito Santo da promessa, é o penhor, é a garantia, é o sinal que Deus deu que ele vai cumprir no final das contas a salvação que ele prometeu. Ele já está antecipando o que ele vai fazer depois, por meio do Espírito Santo da promessa. Amém? Dúvidas? Glória a Deus por isso. Então, quando vocês continuarem lendo a carta, lembrem-se sempre que o objeto central da carta, o que Paulo está tentando resolver, é o conflito judeu e gentil. E que a carta ela é uma carta coletiva, é a carta da igreja. Ela não fala de indivíduos, ela fala do povo que Deus resgatou das trevas para viver em Cristo. A palavra em Cristo, a expressão em Cristo, ela é usada 17 vezes no primeiro capítulo, ou seja, a eleição, a predestinação, a escolha de Deus não está focada no homem, está focada em Cristo. A ênfase que Paulo dá é em Cristo. Nós precisamos tirar o olho do homem e colocar os olhos em Deus. É em Cristo, não no homem. Paulo enfatiza e dá glórias à Trindade. O Deus Pai que escolhe, o Deus Filho que redime, o Espírito Santo que sela. Todos envolvidos na nossa salvação, na salvação do seu povo. Amém?